de discutir a abrangência em Feira de Santana da campanha da Fraternidade 2018, que tem como tema a fraternidade, o tema superação da violência, atendendo o ofício de autoria da Comissão de Reparação de Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Proteção à Mulher, composta pelos vereadores Eremita Mota de Araújo, Marcos Antônio dos Santos Lima e o vice-presidente Edivaldo Lima, que é membro, também com autoria do vereador Cadmiel. Solicitamos a gentileza de desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Convidamos para compor a mesa desta Casa Legislativa senhor Givan Leal, chefe de gabinete da Secretaria de Governo, nessa audiência pública, representando o excelentíssimo senhor prefeito, doutor Gobert Martins. Reverendíssimo arcebispo metropolitano de Feira de Santana, Dom Zanoni Dementino Castro. Senhor Reginaldo Dias Miranda, presidente da Caritas Arquidiocesana. Senhor Ângelo Almeida, ex-deputado estadual e ex-vereador desta Casa Legislativa. Aliás, deputado estadual e ex-vereador. Vamos registrar a presença dos vereadores Jerusa Sampaio, Cadmiel Pereira, Roberto Tourinho, José Coruca, Luiz da Feira, Gilmar Morim. Tem outro? Registramos as presenças no plenário desta Casa, o senhor Edivaldo Cerqueira Venâncio, do Movimento Nacional da População de Rua, presente entre nós, senhora Íria Minosso, coordenadora da Pastoral Carcerária, a senhora Evani Cerqueira Santos, coordenadora da Policlínica e UPA da Secretaria Municipal de Saúde, representando a secretária Denise Mascarenhas. A senhora Adriana Silva Barbosa, assessora do deputado estadual Zé Neto. Concedo a palavra ao senhor Reginaldo Dias Miranda, presidente da Caritas Arquidiocesana. Vossa Senhoria dispõe de 10 minutos. Botaram aqui que seria ele o primeiro. Vamos pedir desculpa aqui, porque seria... Quem é que vai fazer primeiro? O primeiro aqui é o vereador? Dom Zanoni? Então, pedindo desculpa mais uma vez, houve uma troca. Nós vamos conceder a palavra ao reverendíssimo arcebispo metropolitano de Feira de Santana, Dom Zanoni Dementino Castro. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Então, excelentíssimo senhora vereadora Eremita Mota de Araújo, presidente da Comissão de Reparação de Direitos Humanos, Defesa e Consumidor, Proteção à Mulher. Senhor Givan Leal, chefe do gabinete do governo da prefeitura, representando o excelentíssimo senhor prefeito, doutor Gobert Martins. Excelentíssimo senhor Ângelo Almeida, deputado estadual. Saúdo Reginaldo Dias, em nome de toda a ação pastoral da Igreja, das irmãs, das religiosas aqui presentes, que assume esse serviço junto aos mais empobrecidos. É motivo de alegria e honra voltar a essa casa,
Estive há pouco tempo recebendo o título de cidadão feirense. Como havia falado, tenho esta consciência plena que esse é espaço laico, o lugar da autonomia, e por sua natureza está exclusivamente ligada à autoridade da verdade, da justiça. Nesta audiência venho tratar do tema fraternidade e superação da violência. Minha fala não será uma homilia, nem tampouco pretende ser um sermão. Não quis usar do PowerPoint para não parecer uma aula, mas minha fala será assim. Venho como pastor de uma igreja que tem uma responsabilidade de apacentar o rebanho, mas também como alguém aberto e compromissado com toda uma comunidade. Venho como os senhores que têm uma tarefa de manter desperta a sensibilidade pela verdade, pela justiça e pela paz. Estou aqui para convidá-los a buscarmos juntos aquilo que é verdadeiro e bom para todos, para toda a sociedade. O Papa São João 23, na encíclica Pax in Terra, a paz na terra, dizia: a violência só é e sempre destrói, nada constrói. Só excita paixões, nunca as aplaca. Só acumula ódio, ruínas, e não a fraternidade e a reconciliação. Com o tema fraternidade e superação da violência, e com o lema vós sois todos irmãos, uma citação de São Mateus, capítulo 23, versículo 8, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil apresenta a campanha da fraternidade de 2018, uma proposta para dentro da igreja, uma caminhada, um caminho de conversão quaresmal, mas de uma relevância também para toda a sociedade. Não é a primeira vez que a campanha da fraternidade trata o tema da violência. Ao longo dos seus 54 anos, 7 campanhas abordaram diretamente esse tema, esse problema. E na maioria delas, a problemática foi transversalmente tratada, como as campanhas sobre a defesa da vida, do meio ambiente, a paz, juventude. A primeira campanha que tratou diretamente o problema da violência foi a campanha de 1983, com o tema Fraternidade e Violência, e o lema Fraternidade sim, violência não. A última campanha sobre esta questão foi de 2009, com o tema Fraternidade e Segurança Pública. Isto mostra, de um lado, o compromisso da igreja no Brasil com a promoção e a cultura da paz. E, por outro lado, nos faz perceber quanto é complexo e persistente a violência em nosso país. Ela tem raízes profundas na sociedade brasileira. Temos dificuldade de percebê-la, pois foi naturalizada e a vemos como algo normal. Ela se banalizou e já não nos escandalizamos mais com sua expressão letal na forma dos homicídios cotidianos. Costumamos dizer: o Brasil é um país pacífico, hospitaleiro, acolhedor, com a democracia racial e social. Essa imagem, porém, convive com várias contradições quando tomamos a taxa de homicídios no país como indicador de violência geral. Os dados de mortes violentas no Brasil são assustadores.
apesar de possuir menos de 3% da população mundial, nosso país responde por quase 13% dos assassinatos em todo o planeta. Em 2014, o Brasil chegou ao topo do ranking, considerando o número absoluto de homicídios. Segundo o IPEA, foram 59.627 mortes. São dados da campanha da fraternidade, do texto de reflexão da campanha da fraternidade. No Atlas da Violência de 2017, o IPEA informa que em 2015 houve 5.080 homicídios no Brasil, ligeiramente menor que os de 2014. Entretanto, esse total consolida um indicador e se distancia dos números de 2005 e 2007, que estava na ordem de 48.000 a 50.000 mortes por ano. Entre 2008 a 2015, os homicídios aumentaram de forma que a população, na ordem de 50 a 60 mil pessoas, desapareceu a cada ano. Vivemos, então, numa situação pior do que os países em guerra. Cabe ainda destacar que entre 2005 a 2015 houve uma diminuição de mortes violentas na região sudeste. Na década de 90 era a região mais violenta do país. Uma estabilidade na região sul e um crescimento acentuado no centro-oeste, norte e nordeste. A Bahia e Sergipe, o Regional Nordeste 3, como é assim, feita as regiões na CNBB, uma amostra do aumento da violência no Nordeste. A Bahia ocupa a 5ª posição entre os estados com maiores índices de homicídios, alcançando em 2015 39% para cada 100 mil pessoas. Em 2016, entre as capitais, Salvador ocupa a 2ª posição em números absolutos de mortes violentas. Entre os 30 municípios mais violentos do Brasil, em 2015, com população superior a 100 mil, estão 10 em nossa região, são 9 no estado da Bahia. Nós veremos, discutindo essa realidade tão assustadora, algumas causas da violência letal. A violência é um fenômeno complexo. Vários fatores atuam de forma associada e em determinados contextos, contribuem para a sua reprodução, entre as quais podemos apontar alguns, sem que a ordem em que se encontram determine o grau de potencialidade que cada um deles exerce. Os fatores econômicos, convém prestar atenção nas considerações feitas pelo IPEA 2017, sobre os municípios menos e mais violentos, pois nos ajudam a compreender algumas causas que podem tornar uma cidade mais violenta que outra. A partir da comparação entre o município de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, o mais pacífico, com a taxa de homicídio de 3,7%, e Altamira, no Pará, o mais violento, com a taxa de 107%. É possível concluir que fatores como o índice de desenvolvimento humano e distribuição de renda contribuem para a redução da violência letal. Jaraguá do Sul tem uma população de 164 mil e Altamira 108 mil residentes. Além das diferenças demográficas e culturais, o censo demográfico do IBGE mostra profundas distâncias entre esses dois municípios, no que se refere aos índices de desenvolvimento humano, educação e distribuição de renda. Não quero me alongar
nesta realidade, mas nós vemos tantos e tantos autores, sociólogos, como Júlio Jacó Wesef, que mostra essa tendência desde a elaboração do mapa da violência, essa realidade crescente, há tantos e tantas pessoas em vidas desperdiçadas. De Sigmund Bauer caracteriza essa exclusão de resíduos humanos de populações supérfluas, de migrantes, refugiados, outros párias, produzidos pela modernização da realidade econômica. Isso não quer dizer que a exclusão econômica e social sejam a causa da violência, mas que tal apartheid social implode a sociabilidade e contribui para a violência dos párias como recurso extremo de acesso ao mundo de consumo. O Papa Francisco, na Evangelium Gaudium, a alegria do Evangelho, a alegria de dar uma notícia boa, dizia, com profetismo e lucidez, diz, a desigualdade social gera uma violência que as corridas armamentícias jamais poderão resolver. Então, diante dessa realidade que nos assusta a todos, a nós aqui em nossa cidade, um padre que foi violentamente assassinado, um jovem há pouco denuncia dizendo que o gerente do tráfico propõe um caminho alternativo de resgate da juventude, algo tão presente e sabemos das suas propostas. O que nós podemos fazer diante de tanta violência? O que é que nos impede de enxergar a violência? Embora não seja a causa, a violência cultural, que diz respeito àquelas pré-condições justificadoras da realidade, nos impede de conhecer determinadas situações de violência. Criam-se processos conceituais que legitimam certas ações violentas, com o discurso de que a violência foi merecida, mera consciência de condutas inadequadas. Se uma mulher foi estrupada é porque se vestiu de forma imoral. Um adolescente foi assassinado porque era um drogado, um delinquente, um marginal. A mídia não nos ajuda a perceber a violência e promover uma cultura de paz. Antes ela espetaculariza, banaliza a violência, especialmente as sofridas pelos pobres, negros e determinados grupos sociais. Os programas policiais são oferecidos como espetáculo e expõem o drama dos pobres, quando na verdade são vítimas de um sistema profundamente injusto, excludente, desagregador dos valores e de coesão social. Filmes e telenovelas glamorizam a violência, sem contar os programas que fazem propaganda aberta em favor da justiça como vingança social, sugerindo que a paz só se alcança com a eliminação do criminoso. Programas que defendem a pena de morte, a criminalização de jovens, a redução da menoridade penal e a fazer justiça com as próprias mãos. Embora até o momento tivéssemos voltado nossa atenção para identificar, analisar diversas formas de violência, é preciso que um dos seus objetivos secundários, construir a fraternidade, promovendo a cultura da paz, da reconciliação, da justiça, à luz das propostas do cristianismo, à luz da palavra de Deus, à luz da orientação lógica do caminho da fraternidade. Nós, nesse momento, diante de tantas propostas, que palavra poderíamos apresentar diante dessa realidade que nos atinge? Poderíamos dizer o seguinte:
Frente à espiral de violência, terminando, na sociedade brasileira e sua multiplicação em muitas regiões do mundo, guerras, atos terroristas, sequestro de pessoas, perseguições por motivos étnicos ou religiosos, prevaricações, podemos nos sentir impotentes ou até mesmo nos acostumar com a banalização do mal, tornando-nos indiferentes. Todavia, como nos exorta o Papa Francisco, somos chamados a não perder a esperança em nossa capacidade, ajudada pela graça de Deus, de superar o mal. Não podemos nos render à resignação, nem à indiferença. Antes devemos nos empenhar nos níveis diferentes para realizar justiça e trabalhar pela paz. Não há fórmula mágica para a superação da violência. Entretanto, é possível combater a configuração que a mesma assume na realidade brasileira. Certamente, não basta a ação policial, não basta o punitivismo jurídico, com leis mais duras que coíbam o crime. São necessárias boas políticas de segurança pública integradas. A política de inclusão social, de geração de emprego e renda, como propõe esse jovem no bairro ameaçado pela droga. De educação, de oferta de serviços públicos básicos à população, de urbanização em vista do bem-estar e paz social. De asfalto, de quadra, de esgoto, de saneamento. A campanha da Fraternidade de 2009 sobre a segurança pública propõe várias iniciativas na área da formação, prevenção, como propõe agora a Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Feira de Santana, que em outubro vai realizar mais um curso de justiça restaurativa, que precisamos nos empenhar seriamente para essa mudança de mentalidade. A campanha da Fraternidade tem essa proposta. É preciso mobilizar um amplo arco de parcerias, fortalecer as redes comunitárias para tornar possível a sociabilidade urbana, em que o outro não seja visto como inimigo, mas como parceiro. É preciso fomentar uma cultura em que a paz e segurança, mais do que discursos ou conjunto de propostas, deve constituir-se em mentalidade que determine o modo de pensar, de agir de todas as pessoas. Deve ser expressão de uma cultura. Eu creio que essa realidade nos desafia. Não é o fim do mundo, mas é preciso seguir os passos daquele que propõe uma realidade nova, sonho do povo de Israel, das culturas do Egito, sonho que para nós cristãos chamamos de reino de Deus. Nós que nos identificamos, somos cristãos. O lobo e o cordeiro comerão juntos. Um mundo de paz e de justiça. Não cai pronto do céu, exige a nossa resposta. Nós chamamos isso de fé. Fé não é só crer que Deus pode, mas nos empenhar e aqui parabenizar essa iniciativa desta casa tão representativa, quando traz esse assunto tão relevante para a sociedade. A questão da vida, da justiça, a superação da violência. Muito obrigado. Concedo a palavra ao senhor Ângelo Almeida, deputado estadual e ex-vereador desta casa. Vossa Senhoria dispõe de 10 minutos. Bom dia a todos e a todas, bom dia aos presentes da galeria, meus queridos colegas, vereadores, saudando a todos em nome do
meu querido amigo, ex-colega da casa, Roberto Toninho, excelentíssima senhora vereadora Eremita Mota, presidente da Comissão de Reparação, Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Proteção à Mulher, senhor Gilvan Leal, chefe de gabinete da Secretaria de Governo, nesta audiência, representando o excelentíssimo senhor prefeito, doutor Colber Martins, reverendíssimo arcebispo metropolitano de Feira de Santana, Dom Zanoni Dementino Castro, senhor Reginaldo Dias Miranda, presidente da Caritas Arquidiocesana, meu querido companheiro de jornada política, que conheço já se vai aí mais de quase 10 anos, como liderança comunitária, como liderança envolvido com a nossa Igreja Católica, e por quem eu tenho uma profunda admiração pela forma com que conduz e com que se dedica, né, de forma séria, também à atividade e à militância política. Dom Zanoni deu aqui para todos nós hoje uma lição, né, de quem conhece com profundidade, né, com o saber recolhido dos ensinamentos da Igreja Católica e socializa conosco dados extremamente importantes. E eu desde sempre, trago comigo na minha consciência de que a violência não é fruto de pobreza, mas colheita de desigualdade social. E o tema central para discutir violência tem que ser, não pode deixar de ser, a questão da desigualdade social. Passei por diversas fases da minha vida, nos meus momentos de estudo, de estudante, desde criança. E, Dom Zanoni, a gente nunca conseguiu ter uma realidade concreta das desigualdades no nosso país, por onde nós passamos. Eu vim descobrir agora, quando assumi o mandato de deputado estadual na Assembleia, em janeiro do ano passado, 2017, e me dediquei, me aprofundei em alguns temas centrais que eu entendi que, por ser um tempo curto de mandato, eu precisava encontrar algo que eu centralmente pudesse me focar para dar atenção e dedicação. Um deles foi a questão das pessoas com deficiência, né? E aí propomos e criamos a Frente Parlamentar por Direitos e Políticas Públicas para a pessoa com deficiência. A outra foi ter também a oportunidade de me debruçar sobre a questão da convivência, né, com a seca. Nós que somos feirenses, né, e que habitamos, né, um território, e a Bahia, 2/3 do território do nosso estado é onde está o semiárido, eu entendi que deveria fazer também, me aprofundar nesse estudo. E justamente no momento que tivemos um dos períodos mais longos de estiagem, de seca, castigante, né, em nosso estado, no Nordeste brasileiro. E me deparei com um dado, meu querido vereador Roberto Toninho, me deparei com um dado que me assustou bastante. Eu fui descobrir informações que estão lá, inclusive, no Museu de Xingu, né? Um episódio, uma passagem, né, da história brasileira, quando a outra grande estiagem, parecida com essa que nós tivemos agora, foi ali pelo final do Segundo Império. E o dado é de que as pessoas morriam, né, com o flagelo da seca, no Ceará, sobretudo, onde ela foi muito castigante, e a população de Fortaleza aumentou em apenas 6 meses, saiu de 21 mil habitantes e atingiu 110 mil habitantes aproximadamente. Eram as pessoas pobres, né, sem a proteção do Estado, que, para não morrerem de fome no interior, se dirigiram à cidade de Fortaleza. E essas pessoas precisavam ser acolhidas, e a sociedade e a elite local
resolveu tomar uma providência. E a providência que eles encontraram foi sensibilizar o rei para que ele fosse até Fortaleza, e compreender e ver com seus olhos o que estava acontecendo. As pessoas estavam morrendo e começando a saquear as residências para poder saciar a sua fome e a sede. E o rei foi a Fortaleza. E lá encontrou no caminho pessoas mortas, seres humanos mortos, gado ao lado dos gados que também estavam mortos. E quando ele chegou em Fortaleza, que viu aquele drama, ele aí cunhou uma frase que eu aprendi, eu me lembro que eu ouvi essa frase na escola. Eu não sabia qual era, não me contaram, foi a origem dela. E Dom Pedro II disse lá para a elite ouvir que ele iria resolver o problema da fome, da seca e da mortalidade das pessoas, nem que tivesse que gastar a última joia da coroa. Foi embora para o Rio de Janeiro. A última joia da coroa, eu não sei, acho que ele não gastou, ninguém sabe se gastou ou não gastou, parece que não gastou, mas deve ter mandado dinheiro para essa elite que estava guardando o recurso. Com certeza mandou o dinheiro, Beto. E a solução que a elite encontrou foi fazer um grande cercado de arame farpado, botar o povo dentro e fuzilar as pessoas que estavam lá. Isso está no Museu de Xingu, tem que ir lá para ver. Esta é a gênese, é uma das gêneses do que nós vivemos hoje. A desigualdade social vem muito disso, tem muito a ver com isso. Nenhum de nós, eu tenho certeza, no banco das escolas, teve conhecimento de que o Holocausto aconteceu no Brasil antes da Alemanha. Nós não temos noção disso. Nós não temos conhecimento disso. E nos deparamos hoje com o flagelo da violência, a violência que se agrava, e as pessoas ficam dizendo, o culpado é o governante, o culpado é o culpado é seu. Nós todos precisamos entender de que, da forma com que foi construído o Estado brasileiro, não podia dar certo. Aliás, não deu certo. O que nós estamos vivendo hoje é justamente, no nosso modesto entendimento, né, as consequências de um Estado que não soube educar para valer a sua sociedade. E aí é onde a gente tem que saudar, parabenizar a todos, sobretudo a Igreja Católica, que vem desempenhando com as suas campanhas da fraternidade, momentos importantes e nos dando a oportunidade de fazer debates como esse. Faz no Brasil inteiro. Aqui, minha cara, querida colega vereadora Eremita, trazer este momento, essa discussão, né, da campanha da Fraternidade 2018 é muito importante. Uma pena mesmo, que a imprensa feirense não esteja aqui para acompanhar um debate dessa natureza, né? Parabenizar os vereadores e vereadoras que aqui estão e a todos. Dizer que nós não podemos nos quedar com as dificuldades. Entendo que, sinceramente, não há saída que não seja pela política. A democracia exige que a política seja valorizada e não que as pessoas, de uma hora para outra, comecem a receber, através das informações, criar uma consciência crítica de que a política não presta. De que ver um jovem dizer, eu não quero saber de partido político, eu não quero saber de política. E eu me peguei lendo um livro essa semana, descobri, Dona Zanoni, até queria saber de Vossa Excelência, eu ia perguntar, como diz hoje em off, né, ao senhor, mas vou perguntar publicamente. Mas eu estava lendo, essa semana, um livro, e me deparei com a origem de uma palavra grega, a origem da palavra idiota. Idiota. E a palavra idiota é do grego, a origem é grega, e ela, justamente, idiota era aquela pessoa que não gostava da política, que era isso? Era isso mesmo? Porque a gente lê tanta coisa, né? Agora, a questão... Eu fiquei meio assustado, né? Porque é tão banalizada a palavra idiota. Mas eu tomei esse conhecimento disso recentemente, né? Você vê quanto a gente tem a aprender ainda, né?
mas que a origem da palavra idiota é isso. O grego dizia, idiota é quem não gosta da política. E nós precisamos aprender a gostar da política. Eu tenho um dicionário grego aqui, se Pronto. ver as várias... Pronto. Então, raiz, né? eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a presidente da sessão e dizer que nós não podemos jamais abrir mão de fazer a discussão da política e de encontrar soluções para as questões da educação, da violência. Não será sem a política, será através do convencimento do conjunto da sociedade de que a desigualdade social ela é a marca registrada, né, do que nós estamos vivendo no Brasil de hoje e esperamos encontrar saídas para esta grave situação. Para mim, a saída é pela política e, sobretudo, pelo fortalecimento da educação de base do nosso país, da nossa cidadania. Muito obrigado. Dando prosseguimento, vamos conceder a palavra ao senhor Gilvan Leal, que é chefe de gabinete da Secretaria de Governo nessa audiência pública, representando o excelentíssimo senhor prefeito, doutor Couber Martins. Bom dia a todos. Com uma missão e, ao mesmo tempo, uma missão que me deixa alegre que estou aqui, representar o prefeito Couber Martins Filho, que, na ocasião, infelizmente, não pôde se fazer presente. Quero saudar a mesa na pessoa de Eremita. Obrigado pelo convite. Iniciativa muito importante para que a gente consiga refletir melhor sobre toda a situação da segurança em nosso Estado, no nosso Brasil e no nosso município. A Dom Zanoni, arcebispo metropolitano da Igreja Católica, da Arquidiocese de Feira de Santana, que, como disse muito bem o deputado estadual Ângelo Almeida, também a quem eu quero saudar, nos ensinou muito nesses pouquíssimos minutos que nos falou aqui. Quero saudar todos os vereadores na pessoa de Zé Curuca, quem eu tenho muito apreço, meu amigo, e partilho de forma muito comumente do sentimento que vocês todos têm, de que a paz é urgente em todos os momentos, em todos os clãs, em todas as sociedades, em todas as religiões. Nós temos vivido momentos de muita dificuldade em todo o cenário nacional, mas isso não é somente, infelizmente, um mal que se instaurou no nosso Brasil. Em todo o mundo a gente percebe que tem havido a falta de paz. A Igreja Católica sempre sai à frente com alguns temas que são imprescindíveis ser discutidos, porque ela entende, enquanto igreja que cuida de um povo, de que é necessário a gente abrir as portas para dialogar sobre muitas coisas. E, nesse momento, o que mais aflige a nossa sociedade como um todo é a ausência de paz. Sei que teríamos muitos ramos, poderíamos discutir isso falando que muitas são as causas, mas eu queria abordar um tema que está ligado à paz, e eu acho muito importante que a gente ressalve ele, que é a postura que as nossas famílias têm tido ultimamente. Como é que as nossas famílias têm se comportado nesse cenário, deputado, para que a gente possa dizer que existe paz na sociedade? Começa muitas vezes em casa, na forma em que a gente educa ou permite que, infelizmente, os veículos de comunicação eduquem os nossos filhos. Eu não sou muito antigo, não sou muito velho, mas venho de uma educação onde a gente respeitava muito bem os mais velhos, onde a gente tomava a benção aos padres quando nós encontrávamos na rua, onde a gente pedia licença, desculpa, perdão. Essa educação talvez seja a educação que a gente não tem primado nesses últimos tempos para as nossas famílias, para as nossas casas. E, por conta disso, a gente consegue perceber que tem, muitas vezes, infelizmente, emanado da nossa família a ausência de paz. Na nossa casa, muitas vezes, não tem havido paz. Então, a sociedade é reflexo daquilo que nós, infelizmente, cultivamos dentro da nossa casa. Pensar que a violência que a gente vive hoje
pensar que os jovens que infelizmente se drogam, pensar que os marginais que nós hoje infelizmente encontramos nas prisões, nas cadeias, eles partiram de um reflexo de família. Mas como é que eram essas famílias na verdade? De que forma essas famílias cultivaram esse sentimento de paz, educaram para que esse sentimento pudesse ser um sentimento que proliferasse em toda uma sociedade? Então, hoje eu vinha pensando nesse momento aqui, e lembrando de uma pastoral que nós temos, que infelizmente não deveria existir, mas existe também como um veículo de levar a paz, que é a pastoral carcerária. Aqui no nosso município nós temos essa pastoral, e alguns irmãos que a gente tem tido contato, que conversamos, eles conseguem transmitir para nós como é doloroso encontrar paz nas portas dos presídios, mas também encontrar indivíduos que vieram de um seio familiar, mas que não se comportaram como família e que trilharam diversos caminhos que até levaram eles a estarem ali. Então, hoje, eu provoco um pensamento rápido nesta comissão aqui, com esse tema em que a gente debate, e que é muito pouco tempo, mas que bom que esse tempo começou, mas é muito pouco tempo para que se discuta um tema como esse. Como nós vamos reagir diante de um processo em que a gente não consegue transmitir de forma clara e objetiva para as nossas famílias como a paz se constrói? Esses dias eu recebi um vídeo interessante e o cidadão, ele explanava o sentimento de perdão nesse vídeo. E ele ia dizendo totalmente contrário a essa última novela que nós temos aí na Globo, onde ali existe um plano de vingança, e aquele plano de vingança tem, de forma camuflada, dito para nós que é justiça, mas não é justiça, é vingança. Não tem como a gente fazer a paz se nós não perdoarmos. Não tem como a gente agir de forma cristã numa sociedade se nós não formos os primeiros a sermos aqueles que promovemos a paz e o perdão. Então, dentro da nossa casa, eu acredito que é necessário cultivar a paz, mas, sobretudo, ensinar aos nossos filhos qual o caminho para que ela aconteça. O perdão é um deles. O pedir desculpas é um deles. Então, que nós tomemos consciência nesse tempo, para entender que uma célula importantíssima para que a sociedade viva em paz será as nossas famílias. Bem preparadas, bem cultivadas, num seio onde brote o amor e a partir daí a gente consiga perdoar mais e amar mais. O tema da campanha da fraternidade nos provoca, enquanto igreja, a viver 40 dias refletindo sobre a violência. Mas nos traz um lema a nos dizer que nós somos todos irmãos. E que bom que esse tema não ficou somente nas paredes da nossa Igreja Católica, mas ele saiu a ponto de provocar os edis aqui, os vereadores, a tomar esta consciência para si e discutirmos de forma ampla na nossa sociedade como nós podemos encontrar um caminho para a paz. Que esse sentimento parta de nós, de cada um. A comissão é muito importante, mas que parta de cada um enquanto cidadão. Como eu tenho feito a paz na minha casa? Como eu tenho ensinado os meus filhos a viverem a paz? Como eu tenho conseguido contagiar os vizinhos direita, esquerda, no fundo, na frente dessa paz? Como eu tenho me comportado no trânsito para que esta paz exista? Como eu tenho me comportado no meu ambiente de trabalho para que esta paz exista? Que parta de nós. Se cada um de nós, enquanto cidadãos, homens e mulheres conscientes, que buscam essa paz, fizermos isso, dermos o primeiro passo, nós podemos entender que, em um raio muito pequeno e curto de tempo, nós conseguiremos atingir uma sociedade de forma testemunhal. Não adianta falar da paz se não tivermos atitudes de paz. Não adianta procurarmos a paz nos outros, se não formos nós os primeiros a sermos promotores com atitudes da paz. Então, fica aqui o meu recado, nesse momento, de que é preciso que a gente cultive a paz na nossa família. Ali nós percebemos que existe uma ausência de paz.
Muito obrigado. Gostaria de registrar aqui entre nós o vereador José Carneiro Rocha, presidente desta casa, já presente aqui. Continuando, concedo a palavra ao senhor Reginaldo Dias Miranda, presidente da Caritas Arquidiocesana. Vossa Excelência dispõe também de 10 minutos. Saudar aqui a todos e todas, os companheiros e companheiras, agricultores e agricultoras, trabalhadores e trabalhadoras. Saudar a excelentíssima senhora vereadora Eremita Araújo, presidente da Comissão de Reparação e Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Proteção à Mulher. De modo especial, saudar o vereador Cadimiel Pereira, e aqui em nome da Caritas e da Arquidiocese, agradecer por ter encaminhado essa solicitação. Realizamos o encontro no dia 3 de fevereiro, com pouco mais de 230 pessoas, e o clamor do povo, e assim agradecemos muito mesmo por você ter abraçado essa causa e ter colocado em pauta esse tema tão caro para a Feira de Santana, tão caro para a Bahia, para o Brasil e para o mundo, que é a superação da violência. Saudar o senhor Gilvan Leal, nosso companheiro de igreja, né? E aqui representando também o excelentíssimo senhor prefeito Dr. Colbert Martins, ao nosso reverendíssimo arcebispo metropolitano de Feira de Santana, Dom Zanoni Demetino Castro, e aqui também me pedir desculpar em ter quebrado o protocolo do regimento e em permitir que ele falasse primeiro. Respeitando a hierarquia, é importante que ele falasse primeiro de mim. Então, por isso, eu queria também já pedir desculpas também. O senhor Ângelo Almeida, companheiro de luta, deputado estadual. Saudar aqui de Carlos Venâncio, do Movimento População de Rua, também agente Caritas, companheiro que vem aí lutando, aí, resistindo com os excluídos e excluídas da sociedade. Irmã Ilha, da Pastoral Carcerária, pastoral que vem fazendo um trabalho muito importante, não só em Feira, mas no Brasil. Adriana Barbosa, companheira, assessora de Zé Neto. A companheira Dinorá Lobo, coordenadora do Colegiado de Desenvolvimento Territorial. Muito importante esse colegiado, porque ele discute as políticas públicas a nível de território. Então, são 17 municípios do Portal do Sertão que vêm se discutindo políticas públicas, não só de implementação, mas também de inclusão, incluindo a todos e todas. Saudar as irmãs, e aí o papel importantíssimo das nossas irmãs, que tem, de fato, fazendo um papel de superação da violência, de protagonismo e de emancipação humana. Então, saudar muito mesmo as irmãs pelo papel que vocês vêm desempenhando dentro da igreja, não só na igreja, mas também na sociedade. Os agentes Caritas que estão aqui também. Então, fraternidade e superação da violência, foi o que a gente discutiu no dia 3 de fevereiro. Né? Foi um grande debate, um debate muito importante, muito promissor, e que discutimos não só com Feira de Santana, mas com os 19 municípios que compõem a Arquidiocese de Feira de Santana, e foi um debate muito rico e prazeroso. Né? A metodologia da campanha da fraternidade foi o ver, julgar e agir. No ver, tivemos a participação do doutor Armando Juiz, criminalista, o delegado Roberto Leal, da Polícia Civil, o coronel Luziel, o pastor Jorge Neri, do CONIC, o vereador Cadimiel e o deputado Zé Neto. Ambos trouxeram uma visão do ver, né, das expressões da questão social, muito forte, né, trouxeram um diagnóstico da violência. A Cátia Cardoso ela fez o papel do julgar, à luz da Escritura Sagrada, né, e o Agir, a gente trouxe os relatos de experiências exitosas que a igreja tem tanto feito. E aí, saudar de novo as irmãs que trabalham, de fato, para superar a violência. Os projetos sociais, as organizações religiosas, que têm um trabalho muito importante, como Irmã Rosa, como Irmã Agostina, com trabalho com mulheres em situação de vulnerabilidade social, como a Pastoral do Povo de Rua, como a Pastoral Carcerária e as outras demais pastorais que vêm desenvolvendo um trabalho muito importante. Queria pontuar o objetivo geral da campanha, que é construir a fraternidade, promovendo a cultura da paz, da reconciliação e da justiça, à luz da palavra de Deus, como caminho de superação da violência. Construir a fraternidade, promovendo a cultura da paz. Não é só papel da igreja, é papel do Estado, da sociedade, de todos e todas. Né? Então, é um desafio muito grande, mas, de fato, pode ser concretizado. Depende de cada um. Depende de vontade política. E aí eu lembro uma vez que Ângelo Almeida participou de uma mesa comigo, enquanto pastoral da juventude, a gente discutia a redução da maioridade penal,
E Ângelo falava que a única forma de fato, transformar o mundo é a partir da política. E, de fato, a gente precisa de políticos corretos, sinceros e que, de fato, façam a diferença. E a gente precisa de política pública. E essa casa precisa, de fato, implementar e discutir e construir políticas públicas. E aí, mais uma vez, eu agradeço por estar nos dando esse momento e essa oportunidade. Queria pontuar 3 objetivos específicos, que a nós é muito caro e é muito importante. E, como assistente social de profissão, não poderia deixar de relatar, que é identificar o alcance da violência nas realidades rurais e urbanas. E aí, no último dia 20 e 22 de abril, aqui em Feira de Santana, discutimos com as comunidades rurais dos 8 distritos de Feira de Santana. O companheiro Gilvan Leal também esteve presente, e foi muito importante esse debate, porque discutimos com as representações, as lideranças de Feira de Santana, que estão nos distritos, e a gente viu várias expressões de violência. E, sobretudo, violência saída daqui dessa Câmara de Vereadores. Quando se discute a delimitação entre rural e urbano, é a Câmara de Vereadores que discute, sem discutir com a população rural e urbana. Isso foi muito forte, não é fala minha, é fala das pessoas que estavam lá. Isso é preciso ser discutido. Inclusive, saiu uma carta de compromisso que será entregue ao arcebispo e também será entregue aqui à Câmara de Vereadores para ser apresentada a vocês e discutida com vocês. Isso foi muito forte. A questão da mobilidade urbana também foi muito forte. A questão da segurança pública no meio rural é muito forte. A questão de políticas públicas. E aí eu queria fazer um recorte, a política de assistência e política de saúde. Não existe, dentro da política a nível de Estado, um recorte para a questão rural, sobretudo dos CRAs, dos CREs, essas políticas públicas, não tem esse recorte, e é importante discutir isso. Foi pontuado a ausência de postos de saúde, de UPAs e policlínicas, entre outros. Então, é muito importante, depois a gente vai apresentar a vocês essa questão. Outra violação muito forte, que é a educação do campo. Isso é muito forte. Os jovens que saem da comunidade rural para vir para a urbana, e que é uma realidade diferente, é preciso valorizar a realidade local, é preciso discutir o currículo a partir da realidade local. E isso a gente precisa discutir, e quem precisa discutir aqui é a Câmara de Vereadores, junto com todos e todas. Outro objetivo específico da campanha, identificar, acompanhar e reivindicar políticas públicas para a superação da desigualdade social e da violência. Ano que vem, a campanha vai discutir fraternidade e políticas públicas. Então, ano que vem, mais uma vez, a gente precisa retomar esse debate, conquistar esse espaço e fazer diferente, Cadmel. Fazer audiências públicas nos espaços mesmo, nos territórios, nos distritos, discutindo com as pessoas, nas escolas, fazer um diagnóstico da realidade de Feira de Santana, não só de Feira, mas dos outros municípios, para, a partir da gente, de fato, caminhar. Ok. Apoiar os Centros de Direitos Humanos, Comissão de Justiça e Paz, Conselhos Paritários de Direitos e organizações da sociedade civil que trabalham para a superação da violência. E aqui, mais uma vez, pautar a importância dos conselhos de políticas públicas, dos conselhos de direito. A gente precisa ocupar esses espaços. E vocês, vereadores, precisam ocupar esses espaços. São nos conselhos que discutem as políticas públicas, que aprovam os orçamentos, que, de fato, implementa, que fiscaliza. E a gente não vê presença dos vereadores nesses espaços, que é importante e é muito caro ainda para a gente, sobretudo o nosso papel de igreja. A gente também tem distanciado desses espaços. A gente precisa ocupar mais uma vez esses espaços. Na própria carta, construída no dia 20 a 22, a gente tirou como encaminhamento construir os conselhos distritais e comunitários. Vai ser uma experiência exitosa, né? A gente vai sentar com essa comissão que começou a construir para pensar um modelo de conselho que seja apenas da sociedade civil. A gente não quer poder público, a gente quer discutir nós, com nós, primeiro, para depois partir para vocês. Então, vai ser uma experiência muito interessante que a igreja está abraçando, que a igreja quer fazer a transformação. Discutir superação da violência é como o Ângelo Almeida tocou muito bem, né? Não tem como discutir isso sem botar o dedo nas desigualdades sociais. Isso aqui, para a gente, é muito caro, né? O relatório da Oxfam Brasil, que tem o título A Distância que nos une, um retrato das desigualdades brasileiras, ele traz alguns pontos que, para mim, é fundamental. No mundo, 8 pessoas detêm o mesmo patrimônio que a metade mais pobre da população. Ao mesmo tempo, mais de 700 milhões de pessoas vivem com menos de $2 por dia.
No Brasil, a situação é pior. Apenas 6 pessoas possuem riqueza equivalente ao patrimônio dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. E mais, os 5% mais ricos detêm a mesma fatia de renda que os demais 95%. Então, superar a violência é tocar nesse ponto, que é papel da igreja, é papel dos políticos, é papel da sociedade, da família, é papel de todos. E se a gente sonha em uma sociedade igual, solidária e justa, a gente precisa fazer esse processo, né? Que é um processo caro, é lento, mas é possível. Então, a gente precisa tocar nesse assunto. E nós, enquanto igreja, nós, enquanto Caritas, que temos como missão testemunhar e anunciar o Evangelho de Cristo a toda criatura, defendendo e promovendo a vida, sobretudo os excluídos e excluídas, a gente não pode deixar de falar disso e tocar nesse assunto que é tão caro e tão importante. Por aqui, uma trabalhadora que ganha um salário mínimo por mês levará 19 anos para receber o equivalente aos recebimentos de um super rico em um mês. Então, é uma desigualdade muito grande, é uma disparidade muito grande e que a gente precisa tocar sobre isso. A gente precisa retomar os debates importantes que a igreja fez outrora e que precisa fazer agora de novo. E, sobretudo, a Câmara de Vereadores, que é a nossa casa da cidadania. A gente precisa retomar esse debate com urgência. E aí, queria lembrar dos nossos companheiros do MST, do MPA, né, que a mídia e a direita vitimiza, dizendo que eles invadem os espaços, as terras. Não, a gente ocupa, porque é um direito nosso, um direito de ocupar essas terras devolutas, e que os ricões estão aí construindo e construindo, ganhando, ocupando e ocupando, através de grilagens, através de outros modelos, que a gente sabe muito bem, e que a gente precisa ocupar esses espaços. Então, eu queria saudar aqui os nossos companheiros do MST, do MPA, da Pastoral da Terra e os outros demais companheiros. Outra coisa que não poderia deixar de falar, que em 2015 reduzimos de 37% para menos de 10% a parcela de população brasileira abaixo da linha da pobreza. E agora, nesses últimos 2 anos, a gente está vivenciando um momento muito forte de retirada de direito. E aí, mais uma vez, a gente não precisa nem viajar para longe, não, pessoal. É só pegar o ônibus ali no transbordo, ou até caminhar por aqui mesmo. O número de pedintes, o número de trabalho informal que está acometendo agora. Nos aeroportos, isso é pior ainda. A gente precisa retomar esse debate. Por que Para a gente precisa retomar esse concluir, debate? viu, seu tempo. Já vou concluir. Por que a gente precisa retomar esse debate? Porque isso vai recair para a igreja, que sempre fez o trabalho do Estado, a partir do terceiro setor, a partir das obras sociais. A gente precisa retomar isso com urgência. No mais, eu queria agradecer, mais uma vez, em nome ao vereador Cadmiel, por ter abraçado essa causa, e dizer que a Caritas está aqui à disposição para fazer outros debates, para contribuir nessa perspectiva de formulação e reformulação de política pública, e agradecer os demais da galeria. Obrigado. Continuando, vamos conceder a palavra ao vereador Cadmiel. Bom dia a todos, bom dia a todas, todos na galeria, todos no plenário. Saudar as irmãs aqui presentes, os irmãos. Bispo Manuel Pedro, das igrejas da Associação de Ministros Evangélicos, muito obrigado pela presença. Na pessoa do arcebispo, do reverendíssimo Dom Zanoni Dementino, também do deputado Ângelo Almeida, a vereadora Eremita Mota preside essa sessão muito brilhosamente, e o amigo Gilvan Leal, que representa o prefeito Dr. Colbert Martins. Muito obrigado à presença de todos. As explanações de hoje foram feitas pelos senhores que já estão à mesa diretiva dessa sessão, então não precisamos repetir tudo o que foi dito. Só dizer que agradecer aos vereadores que aprovaram por unanimidade o requerimento, solicitando essa audiência pública, por entenderem da importância da Câmara Municipal não se furtar a colocar em debate, amigo Reginaldo, a campanha da Fraternidade 2018, Fraternidade e Superação da Violência.
aos vereadores presentes. Está aqui o presidente José Carneiro Rocha, o vereador Luiz da Feira, o vereador Zé Curuca, o vereador Roberto Tourinho, a vereadora Jerusa Sampaio, o vereador Gilmar Amorim. Obrigado pela presença e o apoio, para que possa dar ouvidos e que possamos alavancar mais ainda a necessidade do debate que é proposto pela campanha da fraternidade. No dia 3 de fevereiro de 2018, eu estive presente ali no Papagaio, a convite das Caritas, para participar desse debate da campanha da fraternidade. E ali eu me coloquei à disposição para trazer para essa casa o pedido, reivindicar aos vereadores e à comissão temática que pudesse pautar a audiência para ouvirmos do Santo Padre aqui essa devida colocação, que as igrejas, as organizações não podem se furtar a trazer o debate sadio, democrático de tudo que passa para a sociedade. O tema e o lema da campanha da fraternidade está baseado em Mateus, no capítulo 23, no versículo 8. Somos todos irmãos. E, nesse momento, este lema é que diz que, sem um amor, se a gente não se perdoar, não se tolerar, não se organizar para viver em sociedade, a violência não será superada. Fui muito feliz a colocação de Mateus 23, 8, entendendo que somos todos irmãos e que precisamos estar de braços unidos para o avanço da vida em sociedade. Portanto, quero parabenizar mais uma vez a Caritas, a Igreja Católica, que vem trazendo as campanhas de fraternidade a cada ano com a temática de sociedade. E essa Câmara jamais estaria fora desse debate. Portanto, estou muito satisfeito por tudo que foi explanado. Digo que saio daqui arrepiado em ouvir das palavras do padre, do arcebispo Dom Zanoni Dementino, que a Bahia, pelo IPEA, que é um instituto federal de números federais oficiais a nível nacional, que a Bahia é o 5º estado em violência do país. Saio muito triste em perceber que o escalonamento dos anos ainda não conseguimos superar o número de homicídios para o nosso estado. E, infelizmente, não temos mais a condição de vermos, como no tempo das nossas vozes, dos nossos pais, os vizinhos sentados à rua, batendo um papo às 5 horas da tarde, porque hoje seria um ato de coragem ficar às 5 horas da tarde batendo papo no meio da rua, inclusive se tiver um celular na mão. Podemos correr o risco de perder uma vida por estar com o celular na mão. Isso demonstra que, se a sociedade não debater o que está acontecendo, realmente estamos em situação complicada. Sinto-me satisfeito e honrado por todas as palavras que foram ditas. Portanto, obrigado a todos. Deus abençoe todos e obrigado pela presença. Com a palavra, o vereador Roberto Tourinho. Vereadora Eremita Mota, que preside a esta audiência pública e presidente da Comissão de Reparação aos Direitos Humanos, quero aqui cumprimentar a toda a mesa, na pessoa do nosso arcebispo diocesano de Feira de Santana, Dom Zanoni Benetino Dom Zanoni, cumprimentar os vereadores, aos líderes religiosos, membros da igreja, ao vereador Cadimiel Pereira, autor desta audiência pública, aos demais companheiros vereadores, José Carneiro, Luiz da Feira, vereador Zé Curuca, vereadora Eremita, vereadora Jerusa. Quero aqui, senhor presidente, senhora vereadora, quando um estudante de direito, um acadêmico jovem, que passa no vestibular, que começa a estudar direito, existe uma matéria que chama-se Introdução à Ciência do Direito. Nesta matéria, o jovem aprende Estado, família e igreja. Estado, ele conhece a composição do Estado, os poderes executivo, legislativo, as leis e as competências. Família, ele aprende as obrigações e deveres. Igreja,
ele aprende de que foi originário do direito civil, o direito canônico, o direito romano, aonde vem para o jovem, para o acadêmico do direito, o conhecimento da vida. O Estado brasileiro, estamos vivendo essa situação de falência, em estado de sepsemia. A impressão que se tem é que na corrente sanguínea dos poderes está lá impregnado a genética da corrupção, e é o que nós estamos vivendo hoje em todos os níveis. As famílias se afastaram da igreja. Consequentemente, o que nós estamos vendo é esta escalada da violência. A corrupção é uma das violências, é uma forma de violência. Nós estamos vivendo no momento em que uma grande TV, uma grande rede de televisão no Brasil, a todos os dias, mostrando e perguntando o país que todos desejam, onde na maioria das vezes as pessoas dizem que desejam um país sem corrupção. Sem corrupção, repito, é uma forma de violência, não é apenas a única, porque nós temos todos os dias a corrupção contra a mulher, a corrupção contra a criança, a corrupção, ou melhor, a violência contra a mulher, a violência contra a criança, a violência contra a pessoa com deficiência, a violência contra os excluídos, enfim. Quando esta casa resolve exatamente discutir esse tema, que tem como base a campanha da fraternidade deste ano, superação da violência, e o lema, em Cristo somos todos irmãos, é que exatamente esta casa deseja fazer com que este assunto seja exaustivamente discutido, debatido e chamado às autoridades para que juntos possam efetivamente contribuir para a diminuição da violência. Em Feira de Santana, como muito bem colocou aqui Dom Zanoni trouxe números de que 13% dos assassinatos registrados no planeta, 13% desses números estão atribuídos ao Brasil, um país com mais de 200 milhões de habitantes. A violência, ela está sendo espetacularizada. A violência é posta na tela, põe na tela uma pessoa sendo executada, uma pessoa sendo linchada. Hoje, passa-se um WhatsApp para você ver alguém que recebeu um tiro, alguém que recebeu uma agressão, como se estivéssemos contemplando o amanhecer do dia ou o entardecer da noite. Hoje, meu caro amigo Dom Zanoni, quando ouvimos nas emissoras de rádio todos os dias, muitas vezes para se ter conhecimento de quantas pessoas foram assassinadas no final de semana em Feira de Santana, para sabermos se o número nesse final de semana foi maior ou menor do que o final de semana passado. Eu trouxe aqui a esta casa, Dom Zanoni, em Feira de Santana, no ano de 2017, se cometeu mais homicídio do que em Nova York, com quase 9 milhões de habitantes. Foram mais gentes assassinadas em Feira de Santana do que em Nova York, com quase 9 milhões de habitantes. Por esse motivo, eu quero aqui parabenizar a esta casa, parabenizar esta comissão, e muito mais do que isso, desejar de que efetivamente esta casa, a Feira de Santana, possa encontrar, através das autoridades, sejam elas autoridades do governo do Estado, autoridades federais, autoridades municipais, uma forma de que a cada dia que passe, não vamos nos acostumar com essa escalada da violência na cidade de Feira de Santana. E para concluir, as igrejas têm um papel muito importante, principalmente todas aquelas igrejas que têm o comprometimento com a valorização da vida.
enquanto o Gilvan falava, eu peguei aqui números de 2010, Dom Zanoni, até o presente momento, no Brasil, foram abertas, números da Receita Federal, 67.951 igrejas foram abertas no nosso país. Ora, se todas essas igrejas cumprissem com o seu papel, naturalmente a escalada da violência seria infinitamente maior. Mas sabe por que não existe? Porque muitas dessas foram abertas para se vender a fé. Muitas dessas foram abertas para transformar púlpitos em comércio. E é por esse motivo de que, paradoxalmente, quando se abre uma igreja por hora no nosso país, números da Receita Federal, por hora, uma igreja, está aí que pode ser facilmente consultado por todos. Espero que todos, aqueles que se propõem a ser líderes religiosos, independentemente de que corrente religiosa seja, tenham um compromisso com a valorização da vida e o engrandecimento do ser humano. Muito obrigado. Conceda a palavra à vereadora Jerusa Sampaio. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar a mesa em nome do nosso reverendíssimo Dom Zanoni, aos vereadores aqui presentes, em nome de Luísa Feira, saúdo os colegas, amigos da galeria, internautas. Bom, avaliei, refleti a fala de todos que me antecederam e, como mulher, como política, eu venho trazer aqui, Dom Zanoni, que a campanha da fraternidade, quando fala em superação da violência, nós estamos passando por uma crise, mas não vejo só como uma crise econômica, nem uma crise política. É uma crise de confiança. Como disse muito bem o vereador Roberto Torinho, com a confiança, muitas vezes, que se tem em tantas igrejas que não cumprem realmente o seu papel. Com a confiança que se tem em tantos políticos que também não cumprem o seu papel. Então, é difícil a gente resgatar essa confiança, apesar de que esta casa hoje dá uma prova que está, sim, comprometida com a superação à violência, que existem políticos sérios, que existe um desejo de transformação, de contribuir para que se possa minimizar essa violência. Bom, a violência, muitas vezes, a gente cuida da vítima. Meu filho foi vítima de violência, a mulher está em situação de violência, é vítima de violência, a pessoa que mora na rua também está em situação de violência e precisa de tratamento. Mas a violência vai um pouco mais adiante. Temos que cuidar dos agressores. Eles precisam, sim, de políticas públicas para que eles sejam tratados. Porque se a gente não trata a causa da violência, que está ali no agressor, que precisa do amparo, do acolhimento político, para que haja uma transformação interior. E nós precisamos investir, sim, naquele que está. Como aqui, nós temos lei no município, até da nossa autoria, que para cuidar, ressocializar o homem agressor, porque sua família precisa da sua saúde, porque violência é preciso de tratamento de saúde, porque está intrínseco. A pessoa que é violenta, ela não está bem. Então, gostaria também de deixar aqui essa reflexão para cada um de nós. A paz é importante no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho. Mas como cultivar a paz se nós estamos em conflito? Como levar para a minha família que meu esposo está desempregado, a minha esposa desempregada, filhos sem condições, até muitas vezes, de estudar, porque não tem nem como se locomover? Como levar essa paz? Então, precisamos de políticas públicas, precisamos de seriedade em todas as vertentes, da política, à igreja, ao Estado. Bom, a Bahia
como foi dito também pelo vereador Cadmiel, por Dona Zanoni, que está em 5º lugar em violência. É triste. Agora, quando a gente se propõe a fazer um trabalho sério, como Feira de Santana, que tem uma rede da mulher fortalecida, nós, o ano passado, Feira de Santana diminuiu estatisticamente, comprovadamente, o número de feminicídio. Houve um aumento exorbitante no número de registros de queixas na DEAN, nos centros de referência. Por quê? Porque a mulher está se sentindo mais empoderada. Ela está tendo coragem de denunciar e ela merece o nosso respeito, o nosso acolhimento. E hoje, Feira de Santana tem avançado, porque à medida que aumenta a queixa, diminui o feminicídio, porque o agressor ele sabe que ele está sendo acompanhado e que ele não pode ir avante, ele não pode estar avançando numa violência que leve a sua vítima à morte. Então, através dessas políticas públicas que Feira de Santana está assim, em grande avanço, em grande alcance, nós podemos ver que existe, sim, um caminho. O caminho é esse, é de acolher, é força-tarefa, é Estado, é política, é família. Buscar a inclusão, embora seja até um paradoxo, né? Porque nós temos uma sociedade excludente, nós temos uma sociedade que o caminho do bem é estreito. O caminho do bem, para você ser um pai de família, para você ter um emprego, com mais de 13 milhões de desempregados que o Brasil se encontra. Não era para acontecer isso. Nós temos um país rico, nós temos que ter um mínimo de dignidade ao ser humano e a oportunidade de trabalhar, de ser honesto. Então, começa de lá a oportunidade dessa crise que nós estamos vivendo, de uma confiança perdida que precisa ser resgatada. Então, deixo aqui o meu desejo, o empenho de, como política, continuar lutando, continuar acreditando que ainda existe seriedade. Seriedade na igreja, seriedade nos políticos, e esse amor imensurável que nunca deixou de existir da família. A família só precisa ser respeitada. A família precisa ser resgatada. Então, como mulher, como mãe, como família, eu deixo aqui a minha fé, a minha esperança, que cada um de nós, embora pequenas partículas, possamos fazer a nossa parte, possamos fazer a diferença e lutar. Lutar por justiça, lutar por igualdade, lutar pela fraternidade. Muito obrigada. Com a palavra o vereador José Curuca. A sua palavrinha aí, rapidinho. Falta 3 minutos só. Não, tem mais. Pode falar, Marcelo. Você gosta de falar? Bom dia a todos, bom dia a todas, meus vereadores, imprensa, amigo da galeria. Quero saudar aqui todos os meus colegas vereadores, Cadmiel, vereador Roberto Tourinho, Luiz da Feira, Gilmar Mourinho, que acabou de sair, Jerusa, minha colega vereadora Eremita Mota, meu colega ex-vereador desta casa, Ângelo Almeida, hoje deputado, saudar o nosso querido amigo, né, hoje chefe de gabinete do nosso prefeito Colbert Martins, que é onde nós estamos nessa luta, né, todos nas igrejas das nossas comunidades, nós estamos lá participando do novenário, né, e saudar em nome de todas presentes, e saudar nosso querido amigo, né, Dona Zanoni, né, que talvez vocês não me conhecem. Meu nome é José Marques de Messias, vereador Zé Curuca. Eu sou conhecido como Zé Curuca, porque meu nome José Marques de Messias ninguém conhece. Para que vocês não saibam, eu quero aqui parabenizar o tema da fraternidade, que falando da violência, eu participo do novenário de todas as comunidades no distrito de Humildes. Tanto em Humildes como aqui em Feira, na paróquia do Tomba, com o Padre Jorge,
né? Enfim, todas as comunidades, eu estou sempre presente, sempre fazendo bem, sem olhar a quem. E eu quero dizer que a violência não leva ninguém a lugar nenhum. É importante nós buscar sempre a paz. Eu fiz a minha campanha política sempre falando de Deus e falando de família. E graças a Deus, hoje eu estou aqui hoje, porque eu agradeço a Deus, e agradeço a minha família, e agradeço ao povo. Foi Deus que me permitiu por estar aqui. Então, tudo que aquelas pessoas falavam mal de mim, eu coloquei tudo na mão de Deus. E graças a Deus, Deus me permitiu a minha vitória. Então, hoje, eu quero aqui parabenizar todos, nesse tema da fraternidade, que a gente fala sempre de violência, e dizer que a violência não leva ninguém a lugar nenhum. Como é importante é sempre buscar a paz. Eu estava na comunidade da Rocinha, no sábado, na segunda-feira, que é onde Padre Jorge falou de violência. Eu estava na comunidade do Calundu, encerrando os novenários de São Jorge, que é onde o Frei Mauro Sérgio falava de violência. Estava no domingo pela manhã, ou na terça-feira pela manhã, dia 1º, no novenário que encerrou os festejos de São José Operário, lá na comunidade da Rocinha, que é onde o nosso pároco da paróquia de Nossa Senhora dos Humildes falava de violência. Então, a gente se toca muito em violência. É muito importante hoje o tema da fraternidade, que nós transmitimos para essas pessoas que não praticam a violência. Hoje eu vejo pessoas que estão na igreja, participam até da hóstia sagrada, e chegam em casa e praticam a violência. Eu vejo pessoas que estão na igreja evangélica, eu participo e eu vejo. Muitos vão até na venda beber e praticar a violência. Então, eu quero aqui parabenizar meu colega Cadimiel, né, por esse tema dessa sessão de hoje, através do nosso querido amigo Dom Zanoni, né, parabéns, Dom Zanoni. E dizer que é muito importante todos os padres, né, o tema da fraternidade, buscando a paz, isso é muito importante. Né, os nossos ministros das nossas comunidades, vamos pregar da agora em diante que é importante que a violência não leva a lugar nenhum. Hoje, você vê as famílias estão desestruturadas. Hoje, aquelas famílias, os filhos não respeitam os pais, pai não respeita os filhos não dão bênção mais aos pais. Bem pouco acontece isso na vida pública. Bem pouco acontece. Mas muitas pessoas ainda praticam esse ato de violência. Então, eu me sinto feliz de ter hoje, eu estou 51 anos, mas até hoje eu dou a bênção à minha mãe. Até hoje eu dei a bênção aos meus tios, quando eu vejo, mas eu respeito, porque meus pais me ensinou, me soube educar. A gente não tem muitos estudos, que nem muitos senhores têm, mas meus pais me ensinou a educar. Então, hoje, eu tenho 51 anos, até hoje eu dou a bênção à minha mãe e dou a bênção os meus tios, quando eu vejo, e dou a bênção aos mais velhos. Até hoje eu respeito os mais velhos, que muitos não acontecem em nosso país. Hoje vocês veem o jovem que pratica a violência, né? Que a gente vê a violência, não respeita, hoje não respeita os mais velhos, não respeita os idosos, e eu me sinto feliz hoje, minha colega vereadora, eu tenho 51 anos, mas eu respeito o mais velho. Então eu me sinto muito feliz, do jeito que eu sou, ser esse homem digno e respeitador e procurar sempre fazer o bem sem olhar a quem, porque a recompensa que me dá é Deus. Parabéns, Dom Zanoni, pela campanha da fraternidade, não a violência, paz sim. Vamos chamar agora o senhor Ed Carlos Venança. Uma palavra. Bom dia a todos. Quero saudar a mesa na pessoa de Reginaldo e do nosso bispo Dom Zanoni. Saudar os legisladores e legisladoras na pessoa do vereador Cadimiel. Saudar a plenária na pessoa de Manuel, que está aqui diariamente acompanhando, da assistente social Carla Silva, do psicólogo José Nilson Santos, ambos que estão
com a população de rua em Feira de Santana, as religiosas na pessoa de irmã Agostina e a Padre Avelino na pessoa dos padres da nossa arquidiocese. O tempo é curto, mas serei também muito sistemático. As instâncias são feitas de pessoas, a partir do sociólogo Mateus Barros, dessa cidade de Feira de Santana. E agradecer publicamente a Dom Zanoni por acreditar na periferia de Feira de Santana, por acreditar no homem jovem negro, por acreditar na Caritas Arquidiocesana e por enviar Reginaldo para ser o nosso coordenador dessa arquidiocese. Eu quero uma salva de palmas para o coordenador da Diocese de Feira de Santana. Obrigado, Dom Zanoni. E falando de 5 instâncias, muito rápido. Primeiro, a Caritas Arquidiocesana e ao Centro Social Monsenhor Gessé de Feira de Santana. Estava com fome, com sede, sem roupa e era forasteiro. E a Arquidiocese compreendeu que precisávamos disso para se alimentar, para ser cuidado. Mas a Arquidiocese também compreendeu que precisava de assessoria de políticas públicas e colocou a Caritas Arquidiocesana. E tivemos a alegria, no final de dezembro de 2017, Renildo Santos está recebendo o diploma da Escola Fé e Cidadania. Um jovem em situação de rua que ficava no fundo do tênis, recebeu o diploma dessa escola pelo nosso arcebispo. Muito obrigado. Quero citar como representação a Universidade Estadual de Feira de Santana, que nos acolhe pela porta da frente, e já convidamos a Arquidiocese, na pessoa do bispo, para fazer parte da nossa roda de conversa no mês de julho, no qual o tema será também superação às diversas violências. Queremos agradecer à Defensoria Pública do Estado da Bahia, de maneira particular ao defensor Marcelo, que também nos acolhe para garantias de direitos. E como o próprio bispo já nos diz, a comarca não é da nossa igreja, a comarca é da sociedade civil, por isso que a população de rua lá está representada. E agora para vocês, legisladores e legisladoras, para você, Cadmiel. No dia 5 de novembro de 2014, nós aqui, juntos com a sociedade civil, conseguimos contemplar uma das poucas cidades do Brasil, a sua lei da população de rua, a Lei 3482 de 2014. E se ela continuar no arquivo, é uma violência contra a população de rua. Eu convido a vocês a tirarem essa lei da gaveta e efetivar, porque senão continua sendo essa violência. Mas agradeço a você, Cadmiel, porque Feira de Santana, de 2011, agosto de 2011, quando nosso centro de referência, o Centro Pop, ele foi implantado, até dezembro de 2013, ele era um dos melhores do país. Infelizmente, não é denúncia, é para contribuir. Hoje, o nosso Centro Pop é um dos que cometem mais violência institucional no Brasil. Somos 104 pessoas em situação de rua. Estamos tristes, porque perdemos a nossa coordenadora há 9 dias. Uma lutadora, uma guerreira, uma mulher que passou 16 anos nas ruas e hoje está no céu. E uma mulher que tinha mística, que gostava de ir à missa. Mas a luta não para, a luta continua. E mais uma vez reiterando, se a nossa lei continuar na gaveta dessa Casa da Cidadania, é a maior violência que estamos fazendo com a população de rua de Feira de Santana. Viva a campanha da fraternidade, viva a teologia da libertação, viva a igreja e viva o país livre. Com a palavra, a senhora Adriana Silva. A jovem. Bom dia a todos e todas. Queria fazer uma saudação especial à presidente dessa sessão, mulher, a qual fico muito feliz ter uma mulher fazendo a presidência dessa sessão, dessa audiência tão importante para a nossa sociedade. Saudar todos os vereadores presentes, ao representante do excelentíssimo prefeito, ao deputado Ângelo Almeida,
ao Dom Zanoni, nosso arcebispo, e a todos os guerreiros lutadores da paz, né? A todas as pessoas que militam por essa tão sonhada paz na nossa sociedade. Gente, falar depois de tanta explanação brilhante nesta manhã, sobretudo dos vereadores, Reginaldo e do bispo, é muito difícil. Mas eu venho aqui em nome da representação do mandato da luta, do deputado Zé Neto, e a todos trago o abraço dele. Infelizmente, por questão de agenda, também ele não pôde estar presente, mas no último dia 3 ele estava lá e fez o debate e se coloca à disposição para continuar na busca por melhores condições de vida para a sociedade baiana e, sobretudo, tendo esses temas como pauta do seu mandato. Bom, gente, a gente não pode, eu não posso me furtar de falar aqui, nessa manhã, sobre uma violência que, infelizmente, é invisibilizada. A violência contra mulheres. A violência que, infelizmente, é naturalizada no nosso dia a dia. A gente não tem números porque as pessoas, as mulheres, não chegam à delegacia para prestarem queixa. Porque, se forem, vão ficar sem o seu sustento, porque a maioria das famílias tem como provedor o homem, por conta da falta de igualdade no mercado de trabalho, por conta da falta de oportunidade para mulher negra, jovem, sobretudo. E aqui a gente vem também contribuir com esse debate, nesse sentido de que é preciso que tenhamos uma ação conjunta, e aqui a prova disso é essa audiência hoje, em que os vereadores propõem, a sociedade civil vem contribuir, a igreja, as representações das religiões também precisam estar mais presentes nisso. E aí eu agradeço ao Dom Zanoni pelo trabalho que tem feito à frente da nossa arquidiocese nesse sentido. Tem feito um trabalho fundamental também, alguns pastores de igrejas evangélicas que fazem um trabalho de base nas comunidades. A gente não pode deixar de colocar isso aqui, porque são importantes esses trabalhos. Muitas vezes visto como trabalho de formiguinha, mas se não tivesse trabalho de formiguinha, não teríamos absolutamente nada. Então, é preciso que tenhamos maiores integrações sociais de políticas públicas que verdadeiramente funcionem e que dê oportunidade, sobretudo, a quem está na periferia esquecido. E aí, eu saúdo também aqui o pessoal da Pastoral Carcerária, que faz um trabalho brilhante, junto àqueles que são condenados por uma conduta, mas que são também marginalizados mais uma vez pela sociedade, colocado à margem porque foi infrator. Na verdade, a gente precisa de uma justiça restaurativa. Estamos vivendo, sobretudo, atualmente, uma concepção social de que vale a justiça punitiva pura e simplesmente. Não vale, não vamos acabar com a violência dessa forma. É preciso repensar a nossa forma de atuação enquanto agentes sociais, porque como agentes sociais a gente clama tanto por justiça e essa justiça não chega, muitas vezes a gente quer a justiça que puna mesmo, que fira também, da mesma forma como foi ferido o cidadão de bem. Mas, dessa forma, estaremos também contribuindo com a violência. É preciso pensar e pautar a justiça restaurativa. É preciso pensar e pautar a oportunidade. Não dá para pensar em discutir em violência sem não pensar na desigualdade social que assola o nosso país. Infelizmente, é preciso pensar e colocar a necessidade extrema de uma melhor redistribuição de renda neste país. A desigualdade, gente, é o caminho que leva à violência, não tem jeito. A gente não pode aqui estar debatendo uma coisa, sendo que a pessoa que está na periferia não tem as mesmas oportunidades, que não chegam os serviços públicos adequados, que são colocados nos espaços pela porta dos fundos, para não mostrar a realidade na nossa sociedade. Então, a discussão que temos que fazer é de encontrar um caminho conjunto, e só assim teremos a solução, ou se não, a sinalização dela, porque não é fácil, mas se não dermos os passos como estamos dando daqui hoje, não teremos essa solução. E aí eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, né, fazendo parte desse debate tão importante para a nossa sociedade. E aí eu falo como mulher negra de zona rural, que é mais difícil ainda. As informações não chegam, os serviços não chegam, o Reginaldo tocou num ponto importante. É preciso levar os serviços e políticas públicas para quem está mais afastado, né? É preciso descentralizar as políticas públicas. Não vamos fazer de conta que fazemos uma atuação
coletiva e social sem levar para as bases. É preciso dialogar mais. É preciso construir de forma conjunta. Então, a gente está... Eu também, enquanto católica, eu faço a minha contribuição dentro da minha comunidade. É preciso encontrar um caminho para a educação no campo tão sonhada que a gente sempre luta. Uma educação emancipadora, uma educação que leva as pessoas a refletir sobre a sua própria realidade. Então, através do êxodo rural, que a gente tem historicamente o inchaço dos grandes centros urbanos, e com ele o aumento da violência. E as periferias foram estruturadas para deixar isso fora da nossa ótica visual, fora do nosso alcance visual. Mas estamos aqui hoje provando que, independente de qualquer situação, está o bem social. E essa coletividade tão sonhada, estamos dando a prova aqui hoje. E nos colocamos à disposição para fazer esse debate e contribuir cada dia mais com a tão sonhada paz que queremos alcançar. Muito obrigada, um bom dia a todos. Com a palavra, a senhora Iriam, que é da Pastoral Carcerária. Bom dia. Cumprimento a todos da mesa, em especial a senhora presidente. Cumprimento o plenário, os senhores e as senhoras, e cumprimento também a galeria, os senhores e as senhoras. Quero iniciar esta fala fazendo uma interrogação. Frente à denúncia que foi citada aqui por Dom Zanoni, da realidade do bairro Jorge Américo, em que os jovens e adolescentes procuram o traficante pedindo, suplicando um emprego, eu quero perguntar o que é que o Estado, o que é que o município e o que é que a Câmara de Vereadores vai fazer com esse questionamento. Que políticas públicas essa audiência pode gerar para o bairro Jorge Américo, para o bairro Lucas da Feira? Inclusive, quero aproveitar essa oportunidade e convidar os vereadores para fazer uma visita a esse bairro, Lucas da Feira, que é desconhecido de muita gente. Não só na época das campanhas eleitorais, porque aí todo mundo vai, mas agora, nesse exato momento, eu gostaria que os vereadores fizessem essa visita nesse bairro. E quero iniciar a nossa fala dizendo que, como igreja, nós queremos ser, no presídio, a presença de Jesus, porque a frase do Evangelho que nos motiva: estive preso e vieste me visitar. E queremos dizer que estamos, nesse momento, perplexos por conta da ausência de agentes penitenciários no nosso conjunto, tanto ao ponto de não podermos adentrar no presídio por falta de funcionário para nos conduzir da portaria até os pavilhões onde nós temos acesso com os internos. Queríamos saber por que não está havendo a contratação dos agentes penitenciários, sendo que, atualmente, há plantões onde apenas 20 pessoas têm que tomar conta de cerca de 2.000 pessoas, naquela condição. Quero dizer que nós, da Pastoral, enfrentamos uma série de dificuldades no dia a dia. E vemos que a pena, ela é, atualmente, do jeito que nós a vemos, totalmente inócua. Não recupera ninguém, mas se torna uma escola de violência, uma escola de aprendizagem do crime. A pessoa encarcerada, por vezes, é sujeitada a condições subhumanas, não apenas no aspecto físico,
mas também no sentido de humilhação do sujeito, a ponto de não poder se manifestar, de não poder expressar as violências a que sofre, tanto as violências físicas quanto morais e emocionais. É preciso que o interno lá se sinta apenas uma peça da engrenagem do mal. É como que querer corrigir uma injustiça com uma injustiça maior. E isso nunca será a recuperação do delinquente. É sim uma vingança que levanta a espada sobre o pobre, o negro, o jovem e a mulher encarcerados. Para superar a vingança punitiva, a pastoral carcerária quer propor a justiça restaurativa, uma nova maneira de enfrentar a violência e a delinquência, através da escola do perdão e da reconciliação, que é a metodologia que a justiça restaurativa utiliza para propagar essa nova mentalidade. Porque nós sabemos que a nossa justiça punitiva, ela é exercida na forma de uma vingança, da forma como nós podemos percebê-la, e não recupera as pessoas. E estamos no século XXI, precisamos pensar e aspirar maneiras novas de relacionamento entre as pessoas para que nós possamos crescer como seres humanos, como humanidade. E não será sujeitando uma pessoa a condições indignas e subhumanas que podemos esperar algo de melhor para o futuro. Por isso, então, eu quero, nesta audiência, trazer aqui esta realidade da situação do nosso presídio, que atualmente, pelas informações, está sob intervenção, que também esta casa, que também o município, possa se interessar por essa realidade e que juntos nós possamos pensar uma sociedade mais justa e mais humana. E desde já quero agradecer pela oportunidade da nossa pastoral poder também, nesse espaço, estar se expressando. Muito obrigado a todos e a todas. Tem mais alguém que queira dar a palavra? A gente não. Não? Então, Ângela Almeida quer dar uma palavrinha. Pode falar lá, Ângela. Não, fala aqui mesmo. E tá bom, tá ótimo. Tá? Bom, então, irmã Íria, a senhora fez aqui algumas colocações, e como trata-se de uma audiência pública, eu, particularmente, enquanto vereador, fui aqui, eu dava muito trabalho à casa, o pessoal sabe que a audiência pública terminava 1h da tarde, o pessoal ficava querendo ir embora e a gente tocando a audiência pública, fazendo o debate, né? O bom da audiência é isso. Inclusive, em audiência pública, eu acredito que a galeria pode também, deveria também poder se manifestar, né, sendo audiência pública. Então, assim, a senhora colocou uma questão e, na verdade, houve uma interrupção no nosso mandato, eu tenho praticamente assegurado que estamos voltando ao mandato a partir de amanhã. Com certeza voltarei para exercer, para continuar exercendo a minha atividade na Comissão de Direitos Humanos. Fui membro da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, aprendi aqui nesta casa muito com ela e presidi essa Comissão de Direitos Humanos e lá eu me encaixei também, fiz questão de me movimentar nesse sentido. Portanto, acho que eu quero dar um encaminhamento, convidar, né, desde agora, aos vereadores, em nome do presidente que está aqui, da vereadora de Cadimiel, da vereadora, da presidente Eremita, para que a gente possa entrar em entendimento, no sentido de convidar a assessoria de Zé Neto, né, de Adriana, parabenizar a Adriana pela sua fala, né, para que a gente possa mediar uma audiência na Comissão de Direitos Humanos, da Assembleia Legislativa, aonde as autoridades serão convidadas e comparecerão, serão chamadas a comparecer para dar a resposta ou
o entendimento necessário para que a gente não fique numa audiência importante como essa, quando é trazida essa questão carcerária, como a senhora trouxe, sem encaminhamento. Eu não gostaria de sair daqui sem esse encaminhamento. Então, Zé Neto, como líder do governo, e a gente, ao assumir, tenha certeza, já peguei o telefone da senhora e vamos tratar para que a casa possa também comparecer. Dom Zanoni, ali nos bastidores, colocou a importância do conselho da comarca também está presente. Eu acho que vamos fazer esse debate e ver de que forma podemos trazer a resposta do governo no sentido de remediar essa carência que a senhora está apontando e, com certeza, com pertinência. Muito obrigado. Eu gostaria de, antes de encerrar, na condição de presidente da comissão, citar uma frase aqui, só para, por minha conta, esse pensamento. Dizer a todos aqui que o ódio é um sentimento torpe do ser humano. O mais negativo e pernicioso por todas as consequências perversas que gera toda a nação. Eu pude ler isso aqui, tirando a conclusão de todas as falas, e dizer que a gente apontar erros é muito fácil. A gente apontar quem está errado, qual a classe, é a coisa mais fácil que tem, é fazer isso. Mas vamos tirar esse ódio dos nossos corações, e procurar saber o porquê de cada consequência em cada local de violência. Vamos ver. E não dizer quem é que está certo e quem está errado. Porque é muito fácil hoje dizer que a política inteira, como eu vejo dizer, a política não presta, generalizam. Mas existem em todos os segmentos da nossa sociedade pessoas boas. Todo segmento existe o que é ruim e o que é bom. Eu estou na política, nós estamos aqui na política, acredito que todos os nossos colegas aqui, nós fazemos parte do bem. Tanto fazemos parte do bem que nós estamos aqui. São 21 vereadores. E se existe alguma comunidade que tem essas queixas, vamos lá ver por que está tendo as queixas. A sociedade leva isso para as comunidades, essa raiva, esse rancor dos vereadores, dos políticos, de maneira geral. Generalizam demais. Então, eu quero aqui dizer a todos vocês que nós precisamos ser mais comprometidos e não apontar. Tá bom? Muito obrigada. E, em nome da Câmara Municipal de Feira de Santana, agradecemos a presença de todos, das autoridades presentes ou representadas e dos demais convidados. Declaro encerrada a presente audiência pública e solicito a todos que assinem a ata dos nossos trabalhos. Muito obrigada.